O deputado federal Nicolas Ferreira está no centro de uma das maiores controvérsias políticas das últimas semanas, enfrentando a possibilidade real de perder não apenas seu mandato parlamentar, mas também o acesso às suas redes sociais que concentram milhões de seguidores e representam sua principal ferramenta de comunicação política. A situação se agravou dramaticamente após o parlamentar mineiro fazer declarações diretas e contundentes contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista concedida logo após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante a conversa com jornalistas, Nicolas questionou de forma provocativa: quem mandou prender o Clezão que morreu dentro da cadeia foi quem? Insinuando claramente que o ministro Alexandre de Moraes teria parcela de responsabilidade na morte de Cleverson Pereira, mais conhecido como Clezão, apoiador bolsonarista que faleceu enquanto estava detido sob determinação judicial, relacionado aos eventos de 8 de janeiro de 2023. Mas antes de prosseguir com essa notícia bombástica, me conta nos comentários do vídeo do YouTube de que lugar do Brasil ou do mundo você está assistindo a gente. Seu apoio é muito importante para nosso canal continuar existindo. A declaração de Nicolas Ferreira representa um dos confrontos mais diretos já registrados entre um parlamentar em exercício e um ministro do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos, marcando um novo capítulo na escalada de tensões entre setores da direita brasileira e o Poder Judiciário. O deputado, que construiu sua base política principalmente através das redes sociais e se tornou um dos principais nomes da nova geração conservadora no Congresso Nacional, agora enfrenta o risco de ver sua trajetória política interrompida de forma abrupta, justamente pelas mesmas declarações que o projetaram como uma voz destemida contra o que seus apoiadores chamam de ativismo judicial. A situação de Nicolas Ferreira precisa ser compreendida dentro de um contexto político mais amplo, que envolve a relação historicamente tensa entre o bolsonarismo e o Supremo Tribunal Federal, particularmente com o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido o principal condutor dos inquéritos relacionados aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e as investigações sobre tentativas de golpe de Estado. Alexandre de Moraes assumiu uma posição central nas investigações que envolvem figuras proeminentes da direita brasileira, incluindo o próprio Jair Bolsonaro, diversos parlamentares, empresários e influenciadores digitais que são acusados de participar ou incentivar movimentos contrários às instituições democráticas. O caso de Cleverson Pereira, o Clezão, mencionado por Nicolas Ferreira, tornou-se um símbolo para os apoiadores de Bolsonaro e um ponto de mobilização contra as decisões do Supremo Tribunal Federal. Clezão era um apoiador fervoroso do ex-presidente e estava entre os detidos após os atos de 8 de janeiro, quando manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes em Brasília. Sua morte na prisão gerou comoção entre os grupos bolsonaristas e foi imediatamente utilizada como argumento para questionar as condições de detenção dos investigados e a proporcionalidade das medidas determinadas pelo judiciário. Para os críticos de Alexandre de Moraes, a morte de Clezão representa um exemplo extremo das consequências de decisões que consideram excessivamente punitivas e politicamente motivadas. Ao fazer a pergunta retórica: quem mandou prender o Clezão, Nicolas Ferreira não apenas responsabilizou indiretamente o ministro Alexandre de Moraes pela morte do apoiador bolsonarista, mas também desafiou frontalmente a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a legitimidade das decisões judiciais relacionadas aos eventos de 8 de janeiro. Essa estratégia de confronto direto é característica do estilo político de Nicolas Ferreira, que desde sua eleição tem se posicionado como um defensor intransigente do bolsonarismo e um crítico feroz daquilo que denomina abusos do poder judiciário. Esse mesmo estilo que o tornou extremamente popular entre sua base eleitoral pode agora resultar em consequências jurídicas severas que ameaçam sua permanência no cargo. Os analistas políticos que acompanham o cenário brasileiro identificam diversos caminhos possíveis que os adversários políticos de Nicolas Ferreira podem trilhar para tentar afastá-lo do cargo e silenciar sua voz nas redes sociais. O primeiro e mais direto seria através da quebra de decoro parlamentar, um mecanismo previsto na legislação brasileira que permite a cassação de mandato de deputados e senadores que agirem de forma incompatível com a dignidade e o decoro esperados de um parlamentar. Declarações que possam ser interpretadas como acusações infundadas contra autoridades, especialmente membros do Poder Judiciário, podem ser enquadradas como quebra de decoro, abrindo caminho para um processo na Câmara dos Deputados que poderia culminar na perda do mandato. A quebra de decoro parlamentar é um procedimento complexo que exige a aprovação de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados, o que representa uma barreira significativa, mas não intransponível, especialmente
em um ambiente político onde as alianças são fluidas e podem mudar rapidamente dependendo das circunstâncias. Para que Nicolas Ferreira seja efetivamente caçado por quebra de decoro seus adversários, precisariam construir uma narrativa convincente de que suas declarações ultrapassaram os limites do debate político legítimo e adentraram o território da difamação de autoridades e do ataque às instituições democráticas. Essa narrativa teria que ser forte o suficiente para convencer não apenas os parlamentares de oposição, mas também membros de partidos de centro, e até mesmo alguns parlamentares da própria direita que possam considerar as declarações de Nicolas excessivamente arriscadas ou prejudiciais à imagem do Congresso. Uma segunda estratégia que pode ser adotada pelos opositores de Nicolas Ferreira envolve a utilização de inquéritos já existentes no Supremo Tribunal Federal, particularmente aqueles relacionados à disseminação de fake news, aos atos antidemocráticos e às milícias digitais. Alexandre de Moraes tem conduzido investigações amplas sobre redes de desinformação e sobre figuras públicas que, segundo as investigações, estariam coordenando campanhas de descrédito contra as instituições democráticas. As declarações de Nicolas Ferreira poderiam ser incorporadas a esses inquéritos como evidência de participação em campanhas de deslegitimação do Poder Judiciário, o que poderia resultar em medidas cautelares imediatas, incluindo a suspensão de suas redes sociais, potencialmente a suspensão de suas atividades parlamentares. O bloqueio das redes sociais de Nicolas Ferreira seria particularmente impactante para sua atuação política, uma vez que o deputado construiu sua carreira essencialmente através da comunicação digital. Com milhões de seguidores distribuídos entre diferentes plataformas, Nicolas utiliza as redes sociais não apenas para divulgar suas posições políticas, mas também para mobilizar apoiadores, arrecadar fundos para campanhas e manter uma conexão direta com sua base eleitoral. A perda desse canal de comunicação representaria um golpe devastador em sua capacidade de influência política e poderia efetivamente silenciar uma das vozes mais proeminentes da direita brasileira no ambiente digital. Alexandre de Moraes já demonstrou em diversas ocasiões que não hesita em determinar medidas restritivas contra figuras públicas que considera estarem atuando de forma prejudicial à democracia ou às investigações em curso. O ministro já ordenou bloqueios de redes sociais de diversos influenciadores, empresários e até mesmo parlamentares, além de ter determinado prisões preventivas em casos relacionados aos inquéritos sob sua relatoria. A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal tem respaldado amplamente as decisões de Moraes, o que sugere que eventuais medidas contra Nicolas Ferreira teriam grande probabilidade de serem mantidas pelo plenário da Corte, caso fossem contestadas. Uma terceira via de ataque aos adversários de Nicolas Ferreira poderia vir através de processos por crimes contra a honra, particularmente calúnia e difamação, movidos diretamente pelo ministro Alexandre de Moraes ou por terceiros interessados, ao insinuar que o ministro teria responsabilidade pela morte de Clesão. Nicolas Ferreira pode ter cruzado a linha que separa a crítica política legítima da imputação de conduta criminosa a uma autoridade pública. Processos criminais dessa natureza, embora geralmente demorados, podem resultar em condenações que implicam não apenas em penas privativas de liberdade, mas também em penas restritivas de direitos, incluindo a perda de mandato eletivo. Os juristas que analisam o caso apontam que a defesa de Nicolas Ferreira provavelmente se apoiará na imunidade parlamentar, que protege deputados e senadores de processos relacionados às suas opiniões, palavras e votos. No entanto, essa imunidade não é absoluta e tem sido interpretada pelos tribunais de forma cada vez mais restritiva, especialmente quando as declarações ocorrem fora do ambiente parlamentar ou quando são consideradas manifestamente ofensivas e desconectadas do exercício do mandato. A entrevista de Nicolas foi concedida fora do Congresso Nacional e não estava relacionada a nenhum debate legislativo específico, o que poderia enfraquecer argumentos baseados na imunidade parlamentar. Além das questões jurídicas, existe um componente político fundamental nessa disputa que não pode ser ignorado. Nicolas Ferreira representa uma corrente do bolsonarismo que se recusa a moderar seu discurso ou a aceitar as regras do jogo. Político tradicional, preferindo manter uma postura de confronto permanente com o que considera ser um sistema corrupto e comprometido. Essa postura ressoa fortemente com uma parcela significativa do eleitorado brasileiro que se sente desencantada com a política tradicional e que vê em figuras como Nicolas um representante autêntico de seus valores e frustrações. Qualquer movimento para silenciar ou caçar Nicolas Ferreira seria imediatamente interpretado por esses apoiadores como mais uma prova da perseguição política que alegam existir contra vozes conservadoras. Essa dinâmica cria um dilema para os adversários de Nicolas Ferreira. Por um lado,
Permitir que declarações como as que ele fez passem sem consequências poderia estabelecer um precedente perigoso de que autoridades judiciais podem ser acusadas publicamente sem qualquer responsabilização. Por outro lado, tomar medidas punitivas severas contra um parlamentar popular poderia gerar uma reação política significativa, fortalecendo ainda mais a narrativa de perseguição e potencialmente transformando Nicolas em um mártir político aos olhos de seus apoiadores. Esse cálculo político-estratégico é crucial para entender os próximos movimentos que serão feitos tanto pelo próprio Nicolas quanto por aqueles que desejam vê-lo afastado da vida pública. A estratégia mais sofisticada que os adversários de Nicolas Ferreira poderiam adotar envolve uma combinação de pressão jurídica, isolamento político e desconstrução de sua imagem pública. Essa abordagem multifacetada começaria com a abertura de múltiplas frentes de investigação e processos, criando um ambiente de pressão constante que consumiria tempo, recursos e energia do deputado e de sua equipe. Simultaneamente, haveria esforços para isolar Nicolas politicamente dentro do próprio Congresso Nacional, convencendo outros parlamentares, inclusive de direita, de que associar-se a ele representa um risco político desnecessário, especialmente diante de possíveis sanções judiciais. Essa estratégia de isolamento poderia incluir a remoção de Nicolas de comissões importantes na Câmara dos Deputados, a recusa de líderes partidários em apoiar seus projetos de lei e uma campanha discreta, mais efetiva para convencer potenciais aliados de que o deputado mineiro se tornou um passivo político. Essa abordagem teria a vantagem de enfraquecer progressivamente a influência de Nicolas sem criar o tipo de confronto dramático que poderia transformá-lo em um símbolo de resistência contra o sistema. Paralelamente, haveria esforços para desconstruir a imagem pública de Nicolas Ferreira através da exposição de contradições em seu discurso, da contestação de dados, informações que ele divulga, e da promoção de narrativas alternativas que questionem sua sinceridade e efetividade como parlamentar. Essa guerra de informação seria travada principalmente no ambiente digital, utilizando as mesmas ferramentas e plataformas que Nicolas domina com maestria, mas com recursos potencialmente maiores e mais sofisticados. Os precedentes históricos no Brasil mostram que parlamentares de perfil combativo e polêmico frequentemente enfrentam múltiplos processos e investigações, mas raramente são efetivamente caçados ou silenciados de forma permanente. A história política brasileira está repleta de exemplos de figuras controversas que sobreviveram a tentativas de afastamento e até mesmo fortaleceram suas bases de apoio através da narrativa de perseguição. No entanto, o contexto atual é único em vários aspectos. A polarização política atingiu níveis sem precedentes. O Supremo Tribunal Federal assumiu um papel muito mais ativo na vida política do país. E as redes sociais criaram dinâmicas de comunicação e mobilização que não existiam em períodos anteriores. O timing das declarações de Nicolas Ferreira também é significativo. Elas ocorreram em um momento em que o Supremo Tribunal Federal está finalizando diversas investigações relacionadas aos eventos de 8 de janeiro e as alegadas tentativas de golpe de Estado. A expectativa de que nos próximos meses sejam apresentadas denúncias criminais contra dezenas de pessoas, incluindo figuras políticas de alto escalão. Nesse contexto, declarações que possam ser interpretadas como tentativas de intimidar ou desacreditar o judiciário são vistas com particular gravidade, pois poderiam ser parte de uma estratégia mais ampla de obstrução da justiça. A menção específica à morte de Clesão é particularmente sensível, porque toca em questões relacionadas aos direitos humanos e às condições do sistema prisional brasileiro. Embora os apoiadores de Bolsonaro utilizem esse caso para criticar as decisões judiciais, os defensores do Supremo Tribunal Federal argumentam que a responsabilidade pela morte deve ser apurada pelas autoridades competentes e que não pode ser simplesmente atribuída ao magistrado que determinou a prisão, a menos que haja evidências de MF ou de desconsideração deliberada por condições de saúde conhecidas. Essa distinção entre responsabilidade judicial pela decisão de prisão e responsabilidade pela morte ocorrida durante a detenção é crucial do ponto de vista jurídico, mas frequentemente se perde no debate político polarizado. As implicações da situação de Nicolas Ferreira vão muito além de seu caso individual. Elas tocam em questões fundamentais sobre os limites da liberdade de expressão, especialmente para parlamentares, sobre o equilíbrio entre os poderes da República, e sobre como as democracias lidam com discursos que são percebidos como ameaças às próprias instituições democráticas. Essas são questões complexas que não têm respostas simples ou universalmente aceitas. E diferentes tradições democráticas ao redor do mundo têm abordado esses dilemas de maneiras distintas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a proteção à liberdade de expressão é extremamente ampla, e declarações como as de Nicolas Ferreira provavelmente não resultariam em consequências legais, embora pudessem gerar reações políticas. Já em países europeus,
existem limites mais claros sobre discursos que difamam autoridades ou que são considerados ameaças à ordem democrática. O Brasil, com sua jovem democracia e história recente de autoritarismo, está ainda definindo onde esses limites devem estar. E casos como o de Nicolas Ferreira são parte desse processo de definição institucional. A visita de Nicolas Ferreira a Jair Bolsonaro antes de fazer as declarações polêmicas adiciona outra camada de complexidade à situação. Essa visita pode ser interpretada de várias maneiras. Para os apoiadores, representa a lealdade e continuidade do projeto político bolsonarista. Para os críticos, sugere coordenação de estratégias de confronto com as instituições e possível articulação de uma narrativa comum de vitimização. As investigações em curso sobre tentativas de golpe de Estado têm se concentrado justamente em evidências de articulação e coordenação entre diferentes atores, e encontros como esse são monitorados de perto pelos investigadores. É importante considerar também o papel das redes sociais nessa equação. Nicolas Ferreira é um político essencialmente digital, que construiu sua reputação e sua base de apoio através de vídeos virais, declarações provocativas e uma presença constante nas plataformas digitais. A possibilidade de perder acesso a essas plataformas representa para ele algo muito mais significativo do que seria para um político tradicional. Seria equivalente a proibir um político do passado de fazer comícios ou de dar entrevistas à imprensa. Essa dependência extrema das redes sociais cria uma vulnerabilidade única, mas também significa que qualquer tentativa de silenciá-lo digitalmente geraria enorme repercussão e mobilização entre seus seguidores. As plataformas de redes sociais, por sua vez, têm suas próprias políticas de moderação de conteúdo e seus próprios critérios para suspender ou banir usuários. No Brasil, essas plataformas têm sido cada vez mais pressionadas a cumprir determinações judiciais de remoção de conteúdo e suspensão de contas, sob pena de multas significativas. A tensão entre a autonomia das plataformas, suas políticas corporativas globais e as determinações de autoridades nacionais tem gerado conflitos complexos, como ficou evidente no caso do ex-antigo Twitter e suas disputas com o Supremo Tribunal Federal. Do ponto de vista de estratégia política, Nicolas Ferreira está diante de escolhas difíceis. Ele pode dobrar a aposta e continuar escalando seu discurso de confronto, apostando que isso fortalecerá ainda mais sua base e que as consequências jurídicas poderão ser revertidas ou minimizadas através de mobilização popular e apoio político. Alternativamente, ele poderia recuar parcialmente, tentando encontrar formas de manter suas posições políticas fundamentais enquanto modula o tom de suas declarações para evitar consequências legais diretas. Ou ainda, poderia buscar alguma forma de diálogo ou mediação. Embora isso pareça improvável, dado o histórico de ambos os lados e a dinâmica de polarização que domina o cenário político brasileiro, os próximos capítulos dessa história serão definidos por uma série de fatores interconectados. As decisões que Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo Tribunal Federal tomarem sobre como responder às declarações de Nicolas Ferreira estabelecerão precedentes importantes sobre os limites do debate político no Brasil. As reações de outros parlamentares, tanto aliados quanto adversários de Nicolas, indicarão se há apetite político para medidas mais drásticas, como a cassação de mandato. E, fundamentalmente, a resposta do eleitorado e dos apoiadores de Nicolas será crucial para determinar se estratégias de confronto continuam sendo politicamente viáveis ou se começam a gerar custos proibitivos. A situação também precisa ser compreendida no contexto internacional mais amplo, onde democracias em todo o mundo estão lidando com desafios similares, relacionados à polarização política, à desinformação digital e à ascensão de movimentos populistas que frequentemente entram em conflito com instituições estabelecidas. O Brasil não é único nesse sentido, mas a intensidade e a velocidade das transformações políticas brasileiras nos últimos anos fazem do país uma espécie de laboratório para questões que outras democracias também enfrentarão ou já estão enfrentando para os defensores da democracia liberal e do Estado de Direito. Casos como o de Nicolas Ferreira representam testes cruciais da capacidade das instituições de se defenderem contra ataques sem recorrer a medidas autoritárias que poderiam, elas mesmas, ameaçar os princípios democráticos. É um equilíbrio delicado entre permitir o debate político robusto e proteger as instituições contra ataques que possam corroê-las. Para os críticos do que chamam de establishment político e judicial, o mesmo caso representa mais uma evidência de um sistema que reage de forma desproporcional e autoritária contra vozes dissidentes, que ousam desafiar o status quo. A verdade, como frequentemente acontece em questões políticas complexas, provavelmente está em algum lugar entre essas duas narrativas extremas. Nicolas Ferreira é simultaneamente
um representante legítimo de milhões de brasileiros que se sentem marginalizados pelo sistema político tradicional, e um ator político que frequentemente utiliza retórica inflamada e acusações graves sem apresentar evidências sólidas. Alexandre de Moraes é ao mesmo tempo um magistrado que tem trabalhado para proteger as instituições democráticas contra ameaças reais e uma figura cuja concentração de poder e estilo decisório tem gerado preocupações legítimas sobre checks and balances e, devido ao processo legal, o desfecho desse confronto terá implicações duradouras para a política brasileira. Se Nicolas Ferreira for efetivamente cassado ou silenciado, isso enviará uma mensagem clara sobre os limites do discurso político aceitável no Brasil contemporâneo, mas também poderá criar um mártir político e alimentar ainda mais a narrativa de perseguição que mobiliza setores da direita brasileira. Se, por outro lado, as declarações de Nicolas não resultarem em consequências significativas, isso poderá ser interpretado como um sinal de que autoridades judiciais podem ser acusadas publicamente sem evidências, potencialmente encorajando outros a adotar táticas similares de confronto. Em última análise, a situação de Nicolas Ferreira é um microcosmo das tensões mais amplas que atravessam a democracia brasileira neste momento histórico. É uma história sobre poder, discurso, instituições e os limites sempre contestados do debate democrático. Enquanto esse drama político se desenrola, milhões de brasileiros estarão observando, cada um interpretando os eventos através de suas próprias lentes ideológicas e esperanças para o futuro do país. O único consenso possível é que, independentemente do resultado específico deste caso, as questões fundamentais que ele levanta sobre liberdade de expressão, responsabilidade política e o papel das instituições na democracia permanecerão centrais para os debates políticos brasileiros nos anos vindouros.